presidente, meu voto é sim. 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Amanhã a Câmara manda um ofício para o Senado. E segundo a Constituição, o presidente da República é afastado. 0 grau de possibilidade, 0% de possibilidade de renunciar. Eu não renunciarei. Eu irei até o final. Eu continuarei lutando por aquilo que é meu direito. O povo brasileiro não sabe. Porque, de repente, também, se eu for ler a história do Plano Real, é só Malan, é só peça arida, não sei mais quem, não sei mais quem. De repente, até parece que foi o doutor Cardoso, que nem ministro mais era, porque tinha deixado o cargo em março, e nós lançamos o Plano Real a 1º de julho de 94, parece até que foi o doutor Cardoso que assinou a medida provisória. Já que ele tinha assinado a cédula, e eu errei deixando que ele assinasse a cédula, que ele nem constitucionalmente poderia ter assinado a cédula. Essa eu quero ver no bolso de vocês. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. Bom dia, alunos do terceiro A. Hoje nós iremos falar sobre 3 assuntos. Governo do Collor Itamar, FHC e neoliberalismo. Em 1989, houve a primeira eleição direta depois de 29 anos. Foi bastante disputada. Haviam 23 candidatos entre Lula e Collor, com a vitória de Collor. A Rede Globo foi acusada de eleger o candidato Collor através da manipulação de trechos do último debate de Collor contra Lula. O PT moveu uma ação porque queria que vários trechos do debate fossem colocados como direitos de resposta, mas o pedido foi negado. Em 1991, as dificuldades enfrentadas pelo plano de estabilização, que não acaba com a inflação e aumenta a recessão, começam a minar o governo para tentar frear a hiperinflação. Collor abria a economia do mercado interno, prometendo elevar o país do terceiro para o primeiro mundo. Com a alta inflação e o plano, Collor decaindo com o fisco a poupanças, foi realizada a ideia de que bloqueasse por 18 meses saldos superiores a 50 mil. No dia 16 de março de 1990, a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, deixava estarrecidos milhões de brasileiros que assistiam ao vivo à entrevista em que anunciava várias medidas de impacto: salários e preços congelados, extinção de autarquias, demissão de funcionários públicos, abertura da economia e um inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. O impeachment. Em agosto, a primeira-dama, Rosane Collor, começou a sofrer pressão para deixar o cargo de presidente da LBA, após denúncias de desvio de verbas para benefício de seus familiares em Alagoas. A denúncia foi vinculada pelo jornal Gazeta de Alagoas, sob a direção do irmão do presidente, Pedro Collor de Mello, o qual lançou uma coluna no jornal de críticas ao governo, em que questionava a origem da fortuna do empresário alagoano Paulo César Farias, amigo de Fernando Collor e tesoureiro durante sua campanha à eleição presidencial. No dia 10 de setembro, os representantes da Associação Brasileira de Imprensa e da Ordem dos Advogados do Brasil encaminharam à Câmara dos Deputados o pedido de impeachment de Fernando Collor, baseado no relatório da CPI, acusando o presidente de crimes penais como corrupção passiva, falsidade ideológica, prevaricação, formação de quadrilha e sonegação fiscal. Em 29 de setembro, a Câmara dos Deputados aprovou por 441 votos contra 28, uma abstenção e 23 ausências, o afastamento do presidente Collor para ser julgado pelo Senado. O vice-presidente Itamar Franco assumiu o cargo presidencial no dia 2 de outubro e o presidente Collor foi julgado e teve seus direitos políticos cassados por 8 anos.
Itamar Franco nasceu em 28 de junho de 1931, num barco nas costas da Bahia, mas sempre morou em Juiz de Fora, Minas Gerais. Com a renúncia do presidente afastado, em 29 de dezembro de 1992, Itamar Franco foi oficialmente empossado no cargo de presidente da República. Seu governo foi marcado por sucessivas demissões de ministros e dirigentes da área econômica, na tentativa de se estruturar um plano de combate à inflação. Com o apoio do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Plano Real, que, entre as outras coisas, teve como principal medida a criação da nova moeda, o real, em substituição ao antigo cruzeiro, e deu um novo índice para calcular a inflação, o IPCR. Neoliberalismo surgiu na década de 1970, através da escola monetarista do economista Milton Friedman, como uma solução para a crise que atingiu a economia mundial em 1973, provocada pelo aumento excessivo do preço do petróleo. Podemos definir o neoliberalismo como um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia. De acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade de comércio, pois este princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Os defensores do neoliberalismo acreditam que esse sistema é capaz de proporcionar o desenvolvimento econômico e social de um país. Defendem que o neoliberalismo deixa a economia mais competitiva, proporciona o desenvolvimento tecnológico e, através da livre concorrência, faz os preços da inflação caírem. Nascido no Rio de Janeiro, em 1961, Fernando Henrique permaneceu no poder durante 8 anos, eleito 2 vezes pelo voto direto, em 1994 e 1998. A principal meta de seu programa de governar era estabilizar a economia do país, que já vinha sendo realizado desde o governo anterior, quando Fernando Henrique ainda era ministro da Economia. Além disso, ele propunha investir 100 bilhões em transporte, energia e telecomunicações, assentar 280 mil famílias sem terra, acabar com os impostos dos produtos da cesta básica e o ICMS da exportação de produtos agrícolas, privatizar empresas dos diversos setores, principalmente de energia e telecomunicações. No seu segundo mandato, além da promessa de manter o país estabilizado, Fernando Henrique teve de enfrentar uma grave crise cambial, que fez o real se desvalorizar e a inflação subir.